Estamos começando mais um Growthcast. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre milionários da música, como transformar talentos em negócios lucrativos com Camila Fialho. Camila, você não tem noção da minha expectativa para bater esse papo contigo. Thiago, não exagera. Juro. Isso é verdade, só a prova viva. Juro. Tinha duas pessoas que eu queria entrevistar na vida. Uma era o Ike Batista, a segunda era você. Isso que eu ia falar, que eu vi você falando, nossa, nem acredito, entrevistei um cara, vai sair hoje 11 horas da manhã, vocês têm que assistir. Foi assistir, né? Correndo? Sensacional. Assistam pelo YouTube pra você ver emoção, adorei. Você viu quantas vezes a gente se emocionou? Né? Não, irado, muito. E eu imagino que conversar com ele realmente deve ser, assim, né, presencialmente, deve ser incrível. Ele é muito inteligente, muito inteligente. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast e sócio da Growth Machine. E aí, Léo? Prazer meu, viu, Léo? Você é muito contido, a gente é um pouco mais... Não é, a gente tem que puxar o Léo. Me ajuda, Camila. Ó, o pessoal fez o dever de casa. Pioneira no empresariamento artístico do funk, é uma figura revolucionária no mercado musical brasileiro. Como CEO da K2L desde 2003, impulsionou carreira de grandes nomes como Anitta, Boca Rosa, Lexa, MC Rebeca, Vitão, Bruna do Grifo, além de ser sócia do selo Urban Pop, especializado em artistas urbanos de funk, rap, trap e hip hop. Além disso, é dona do curso Como Viver de Música, que foca no network como uma estratégia essencial para obter sucesso. Atualmente continua influenciando e modelando o futuro da música brasileira e gerenciando carreira de artistas como Kevin Chris e Tília, sendo uma das pioneiras mais influentes do mercado musical nacional. Ai, olha, isso aí com certeza foi o meu assessor que escreveu, entende? Me deixa de um tamanho que eu não tenho, galera. Mas de fato passei por todos esses lugares, tenho esses cases, trabalho hoje com essas pessoas. Mas assim, tem tanta coisa envolvida, tem mais gente. Mas olha só, a gente vai fazer uma troca. E a Bruna é Grifal. Grifal, desculpa. Grifal esteve no último BBB, chegou até a final, que na verdade é minha amiga. Precisou de uma força durante o BBB e eu trabalhei com o pai dela, com a equipe dela no último. Ó, legal. A gente vai fazer uma troca. Eu adoro essas coisas, muito loucas, tá? Que um povo que acredita em mim sem nem saber se vai dar certo o que tá acreditando. Mas você passa muita confiança no que você fala, sabe? Sério. Não, mas sabe, deixa eu te explicar uma coisa. A gente vai fazer uma troca. Você vai me ensinar estratégia, eu vou te ensinar copy. Tá beleza? Bom, fechado. Qual que é o segredo desse início? O objetivo da introdução, ressaltando a importância do convidado, é para criar uma expectativa e aumentar a retenção do podcast. Faz sentido. Só que você é isso, tá? E para com crença limitante. Seja toda verdade. Seja. Mas quando... bonita aí. Eu fico muito preocupada com isso. Vou poder depois divulgar os cortes, entendeu? No meu Instagram. Senão parece que só no meu Instagram ninguém vê, né? Tá tudo em tudo até lugar e falo, não. Feia. Pois é, isso é uma coisa... Me ajuda, hein? Isso era uma coisa que eu ia te falar, porque todos os cortes que eu vi extremamente viral tem pouca ligação contigo, por mais que tenha teu nome e gere a curiosidade, porque assim, eu cheguei no teu perfil assim, eu vi um corte viral, pesquisei e te achei, né, mas a gente não vê esses grandes virais no teu perfil, né? Não vê. Errado também, você vai me ajudar nisso também, que Vamos. Você falou. Qual o nome dele que saiu daqui, que assistir? Ele. O Davi. Davi vai me ajudar, né, Davi? Vai. Tá aí, muita expertise. Mas, sim, pouco que a gente conversou, eu vejo que você tem uma estrutura muito formada na sua cabeça. Mas como é que você começou nesse mundo? Né? E de onde que vem esse conhecimento? Olha, o conhecimento vem da vida. Na verdade, eu sempre fui vendedora. Eu acho que tudo parte daí, né? Porque quando Tá no lugar certo. Quando você é vendedor raiz mesmo, aquele que precisa bater suas metas, que fica feliz com o seu PA aumentando, sabe? Porque eu trabalhei em loja. É o discurso. PA, né? Tipo, ai, nossa, bati a meta do meu PA. Eu acho que isso faz com que você crie uma casca para o tal empresariamento. Num primeiro momento da minha vida, eu dizia que empresariar artistas nada mais é que um vendedor de luxo, era o nome, o empresário. Porque eu não entendi exatamente por que esse nome, empresário, né? Por que ele leva esse nome? O que ele tem de diferente para um vendedor? Porque no final ele tem que botar o produto dele numa boa prateleira, criar uma boa estratégia, fazer com que o cliente, obviamente, leve, tem que ter um bom marketing. E aí depois, ao longo dos anos, óbvio, agora com 20 anos, eu consigo entender que é diferente de ser só um vendedor propriamente dito. Mas começou aí, começou na venda. Quando eu trabalhei em loja dos 15 até os 19 anos, eu trabalhei em várias lojas diferentes. Eu trabalhei em lojas que não tinham menores de idade, mas acabaram no processo seletivo, eu não falei nada e chegava no final, me contratavam.
em grandes marcas assim que estão aí até hoje. Mr. Cat foi uma escola para mim. Eu fiz muito aqueles cursinhos, aqueles treinamentos que loja dá, sabe, para venda. E aquilo foi abrindo muito minha cabeça. Sempre fui uma estudiosa do que eu não conheço. Então, todos os livros de empreendedorismo que você possa imaginar e que na época eles eram a hype, eu lia sem entender muito do que estava sendo falado ali. Mas, de fato, na música, o que me picou foi ter passado pela Furacão 2000 e ali ter entendido e ter enxergado o funk como o futuro da música pop brasileira e a música de exportação. Ali eu tinha certeza que precisava só quem organizasse aquilo tudo. E qual que era a tua função? Como é que você foi parar na Furacão 2000? O que você fazia lá? Eu fui como apresentadora, porque além de vendedora, eu também trabalhei, fiz formação de atores e trabalhei como apresentadora de programas de TV aqui no Rio. Zundará, que era um programa específico de Zona Sul, o próprio Furacão, que era bem nichado, mas eu apresentava o programa da Furacão quando a Verônica Costa teve uma síndrome do pânico. Aí fiz um teste, passei para Furacão 2000, e ali passei a ser a apresentadora, era o Rômulo e eu. Mas ali começaram os meus primeiros escândalos, que também eles sempre vêm até mim. Pressão de viralizar, o que na época nem tinha internet. Mas foi assim, aí fiz um teste para o Furacão, passei, comecei a trabalhar, era um mundo completamente diferente do meu. Embora o funk naquela época já tivesse muito estourado com o Bonde do Tigrão, Dança da Motinha, Dói, um tapinha, eu não ouvia. Eu era do eletrônico, da rave, né? Enfim, era ali que eu estava nos fins de semana. Então, quando eu entrei na Furacão, eu tive que mergulhar no funk para entender a linguagem, quais eram os lugares que tinham os bailes, o que eram os bailes, era em clube, era em favela, porque tem muita gente que tem a impressão de que aí você começou a fazer todos os bailes de favela. Não, os bailes de favela, eles acontecem de uma forma, mas tem os bailes nas periferias, né? Nas zonas periféricas do Rio de Janeiro. Do Rio das Pedras, né? Rio das Pedras. Ali já era playboy também, né? Ali é quando o playboy queria viver uma vida, ai, nossa, eu vou no... Vida louca. Não tem nada lá de errado. Nada. Não tinha nem... Não, nem era fora, nem era dentro da favela, né? Gente, mas isso soava igual o baile da Favorita era na Rocinha. Na Rocinha nada, galera. Na rua, na frente da Rocinha, no Acadêmicos da Rocinha. E atrás tem os prédios mais caros do Rio de Janeiro. Isso, né? Falar que é numa comunidade gera a curiosidade e o interesse de muita gente saber como é. E olha, que bom, posso frequentar também? E sim, você pode frequentar. Você pode entrar numa comunidade com tranquilidade, que não vai acontecer nada. Não é da forma que as pessoas pintam as comunidades do Rio de Janeiro. Mas enfim, isso é um papo para outro momento. Sim, vende jornal, né? Se você tocar o terror. Vende muito. Mas, e aí, qual foi o primeiro artista e como você começou essa estrutura? Porque eu quero entender como é que você chegou no B2B, a gente chama isso de framework, né? Como é que você chegou no teu framework? Porque para mim, você tem um passo a passo e uma clareza muito definida. Provavelmente deve ter tido muito teste e erro, né? Muito. Né? Mas você sabe o que você precisa fazer. Principalmente por não ter referência. Eu acho que hoje meu maior objetivo, o maior propósito é ser referência e não referência de quem deu certo. Referência de uma empresária que está há 20 anos no mercado, que viveu o analógico, o disco, que viveu o início do digital, que vive o digital, porque graças a Deus, e essa é a minha maior preocupação, eu não tive artistas, né? Eu tenho artistas ainda na hype ou entre os 20 maiores da sua prateleira, que eu digo. Então, permanecer como empresária assim por 20 anos é muito mais difícil do que você estourar um artista. Eu não sei onde estão os empresários dos artistas que estouraram nos últimos 10, 20 anos, se eles ainda estão na cena. Mas é difícil pra caramba. É o famoso estourar é fácil, se manter é muito difícil. Mas quando eu comecei foi através do Denis, que para mim foi o maior professor que eu tive do funk, Denis DJ. Cara, o Denis é muito bravo. Ele é muito bravo, e ele é muito inteligente, e ele é muito empreendedor. E ele é, assim como a Anitta, uma das melhores referências que a gente pode ter como artista dentro do funk, que deu certo e permanece dando certo. É a mesma história que eu falo. O Denis está aí há 25 anos. O Denis pegou não era nem CD, era MD que ele tocava no baile. Ele tocava de 9 da noite às 6 da manhã. Essa casca que ele criou durante esse tempo hoje faz com que ele faça 3, 4 eventos na noite
e esteja inteiraço, saca? Pronto pra próxima. Ele não toca 20, 30 minutos, ele toca 2, 3 horas. Quando é o baile dele, ele toca 6 horas, porque é o que ele fazia antigamente. Mas foi através do Denis que eu comecei a empresariar, mas assim, na verdade, nós éramos casados, tínhamos uma filha e Eu não sabia disso. Não? Não. Que maneiro. E é bacana porque assim, a gente ficou muitos anos sem se falar, mais precisamente 16. Caramba, muito tempo. Então, e ambos foram crescendo e as pessoas não conectavam um ao outro, e tá tudo bem até que a Tília, que é a nossa filha, falou: quero cantar. E graças a Deus ela falou, eu acho que também ela esperou por isso, né? Ela falou: eu quero cantar porque nós voltamos a nos falar. Mas o contrário seria impossível. Primeira pesquisa que desse no nome dela iam saber que ela é filha de um, filho de outro, iam conectar aquilo ali, ver que a gente não se falava. E esse assunto ia ser mais interessante do que ela estar se lançando como cantora. As pessoas iam trazer, a imprensa, né, as grandes mídias iam trazer a Tília para os lugares para falar que ia falar da carreira dela, e em algum momento eu falar: seu pai e sua mãe se falam porque eles brigaram? Então eu acho que minha filha já nasceu estratégica, porque com os pais que ela tem, ela tá sempre pensando muito à frente, cada passo que ela dá, pensa até demais. Cada passo que ela dá, ela enxerga que tem um motivo para aquilo. E aí a gente voltou a se falar, 6 meses depois, eu brinco que ela saiu do armário. Ela juntou e falou: olha, eu quero contar uma coisa para vocês, eu quero cantar. Mas voltando a ele foi meu primeiro artista, mas Você gerenciou a carreira dele? eu não gerenciei a carreira dele porque a gente era casado e não tínhamos muita opção, né? O Denis tinha trabalhado a vida inteira na Furacão 2000. Eu costumo explicar para as pessoas que na época que o Denis trabalhava na Furacão 2000, ele era diretor musical do Furacão. Não tinha esse nome porque nessa época as pessoas nem entendiam que era isso. E aí chamavam ele de DJ e produtor. Mas assim, o Denis escrevia, produzia e tocava todas as músicas que estouravam no Furacão. Seja nos bailes, nos programas de rádio ou no programa de TV. Ele era o fio condutor entre o artista que cantava para virar uma música, porque ele produzia, e tocá-la na rua. Entendendo tudo isso, quando a gente chegou no limite da Furacão 2000 de estar preso ali, eu não achava aquilo normal, ele ganhar 300, 400 reais por baile, que é o que a gente chama, né? Porque o show antigamente era chamado de baile. Onde ele chegava às 9 da noite e saía às 6 da manhã. Levando em consideração que a gente tem 4 finais de semana no mês, pronto. Ele não tinha como fazer mais dinheiro que isso. Nem com os próprios fonogramas, ele não ganhava royalties, não ganhava nada. Ele ganhava um salário para fazer as músicas da Furacão 2000. Ele não ganhava por aquilo que ele escrevia ou por aquilo que ele produzia, né? Porque existem direitos na música que são inerentes Sim. a quem produz, a quem escreve, independente do empresário ou de qualquer outra pessoa. E ele não ganhava nada disso. Eu falei: caramba, como é que a gente vai fazer agora com uma filha? Eu estava muito gorda, então eu fui contratada para Record, mas eu fui colocada na geladeira. Aquela época, ser gorda era quase que, sei lá, uma doença. Era absurdo, assim. Então, a partir do momento que minha filha nasceu, eu estava 30 quilos maior, me colocaram diretamente na geladeira. Eu tinha um contrato com a Record na época. Acabou da Furacão, engatei na Record, descobri que estava grávida, olhei pro Denis saiu da Furacão, falei: e agora? O que a gente vai fazer da nossa vida? Eu voltei a trabalhar em loja, que era meu emprego de quando eu tinha 15, 16 anos, e falei para ele: cara, vamos criar a terceira via. Porque se só tinha a Furacão 2000 e o Marlboro com a Big Mix, vamos aqui. Qual era o primeiro objetivo que a gente tinha? Arrumar um programa de rádio. Porque essa época o funk só tocava nos programas específicos de funk dentro das rádios. Ele não tocava na programação normal. Ele não tocava... Vinha um sertanejo, um funk e um pagode. Era muito discriminado. Né? Absurdamente. Mas assim, dava audiência, né? É engraçado porque era muito mais um medo dos donos de rádio, dos grandes meios que já eram geridos por pessoas bem mais velhas e que olhavam o funk e não chamavam o funk de música. Diziam: aquilo dali dá audiência, se a minha rádio é popular, eu tenho que ter um programa dessa música aí. Cara, e é engraçado que é muito parecido com o jazz nos Estados Unidos, né? Que era o jazz era basicamente negro, né? E com o samba também, durante a ditadura militar, na década de 70 ali, Eu costumo fazer essa comparação para quem... E é bacana, porque provavelmente quem assiste vocês, vai entender essa comparação, né? Mas é exatamente isso. O jazz e o hip hop nos Estados Unidos e aqui no Brasil o samba com que sofria, que ou a comunidade se retroalimentava ou a gente não tinha nem onde divulgar o nosso trabalho.
Essa é a realidade. Total. E aí a gente começou um trabalho árduo de vir até a 98, já com o programa formulado do Denis, era Som do Galerão, e bater lá todos os dias pedindo um espaço. Contrata ele, ou dá aqui 1 hora do dia para ele fazer o programa dele. Ele já tinha expertise do Furacão, ele já sabia falar no rádio, ele já sabia como conduzir um programa de rádio, mas que fosse dele. E através desse programa a gente conseguia vender mais shows ou bailes, sem que fosse dentro do núcleo da Furacão 2000 da Big Mix. Olha só, aqui você já tem um pensamento estratégico, porque você já via que isso acontecia no Furacão ou você concebeu essa estratégia? Porque o que você está fazendo? Né? No digital, no marketing, no B2B, Aí. ela criou um topo de funil, né, para fazer o fundo, que era onde teria receita. Provavelmente vocês nem olhavam para o que vocês iam ganhar de dinheiro com a rádio, e sim com o que vocês iam ganhar com o show, certo? Exatamente. Ou não? Exatamente. Mas, tipo, você reproduziu o que você viu no Furacão ou você teve essa ideia? Não, na verdade, tive essa ideia porque o que acontece? A 98 era uma rádio popular, porém era Sistema Globo. Sistema Globo. Então, se eu entro no Sistema Globo com um programa de funk, eu já consigo furar mais uma bolha. Porque, por mais que a rádio fosse a rádio, a TV fosse a TV, óbvio que o meu objetivo final era conseguir ter o Denis na Globo ou na TV aberta, falando de funk, mostrando para as pessoas que existe um funk para a TV, para a rádio. Não necessariamente a gente ia pegar o leque de opções que o funk dá, que tem o proibidão sim, tem a putaria sim, mas existe o funk mais soft, existe o funk do Marcinho, que lá atrás já existia, que fala de amor. O funk é muito amplo. Então era só eu pegar o funk certo para a rádio, de acordo com a audiência da rádio, de acordo com a audiência da TV. Só que até chegar na TV era um passo a passo. As rádios que tinham funk, que tocavam funk aqui, eram as rádios populares, FM Dia, aí sei lá, uma outra rádio qualquer que era Big Mix. Então ali já não dava para entrar. Qual é a outra rádio popular? Mas que a gente ainda conseguia dar um tiro um pouquinho mais adiante, porque era o Sistema Globo. Então o coordenador da rádio era o Cristóvão na época. Ele era, a gente já conhecia ele, ele era empresário do Latino, o Latino já tinha uma conexão com o Denis, e ali a gente começou a martelar. Acredita que vai ser incrível, vai ser incrível. Paralelo a isso, eu, quando trabalhava como apresentadora da Furacão, eu também tinha que fazer o programa de rádio. Então, a minha voz era conhecida. Então, a minha voz, junto com a voz do Denis, remetia na cabeça das pessoas que era um programa de rádio. Da Furacão, talvez não. Então, eu chegava e gravava vinhetas do Denis. Se liga na agenda do Denis DJ. Hoje tem Denis DJ não sei onde. Com eu fazendo isso aqui, num programa de rádio que já tinha da Furacão, as pessoas confundiam. Então, ligue e contrate. Era o meu telefone. E aí, o fato de eu não ter vindo de comunidade fez com que eu enxergasse a playboyzada, que é o que a gente chama, como um público muito forte para o Denis. Então, eu começava a vir nas boates, usava a minha rede de relacionamento, porque eu já conhecia muita gente no Rio de Janeiro. Falava, leva o Denis DJ. Denis DJ, ele ainda vai divulgar o seu evento numa vinhetinha de rádio, que rola 10 vezes por dia, com a minha voz. E aí você me paga R$500. Aí eu já conseguia fazer de 250 que era na Furacão, 503 por noite. Aí o jogo começava a virar. E hoje o cachê dele, né, não precisa... Ela vendeu até a publicidade do... Não, cara, não, assim, eu fiquei pensando aqui quando eu fiz essa pergunta. Gente, antes da gente começar a gravar, a gente tava conversando com a Camila, e ela falou assim, não, porque agora, esse mundo do B2B e tal, e ela falou assim, não, eu assisti o Growthcast, vi que o público é muito diferente do público e tal. E pode ser que esteja alguém assistindo agora e falando assim, pô, esses caras ficaram malucos, que eles estão falando de música no Growthcast? Que eles estão levando essa louca aí, que já viu o histórico dela, daqui a pouco ela vai falar alguma coisa polêmica. Cara, mas deixa eu dar um depara para vocês que estão ouvindo o Growthcast. Primeira coisa, quando a gente vai para a indústria da música, a taxa de sucesso dos artistas é muito parecido com a taxa de sucesso das startups. Surgem muitas startups, mas pouquíssimas conseguem se tornar negócios grandes, conseguem se tornar unicórnios. Com o artista acontece a mesma coisa, né? Existem muitas pessoas querendo ser famosas, querendo ter uma carreira musical, mas uma parcela muito pequena desses caras efetivamente conseguem viver da música ou ter uma carreira promissora. E a Camila, ela já começou a soltar várias coisas aqui, mas ela tem uma visão muito estratégica, que eu estou tentando descobrir de onde que ela veio, ainda não consegui. Tá? Eu também não. Só vou ser feliz, porque daqui falando com uma Mas ela acabou trazendo passos interessantes, né? Que ela entrou num canal que já tinha um certo público, usou a distribuição da rádio. Usou o network que ela já tinha. Usou o network que já tinha. Né? Isso tudo tem num lugar como um passo a passo de um estrategista, de um empresário, de o que eu sou?
Não, você é uma estrategista do Tá. mundo da música, sem dúvida nenhuma. Mas antes da gente descer, ela teve que fazer prospecção. E para fazer prospecção tem um negócio que você normalmente conta pra galera. O que que é? Tem o Station AI. Se você está assistindo esse podcast, Aqui, ó, acho que é lá. Aproveita que vai ter um QR Code aparecendo por aqui na tela, né? Você vai poder usar o Station AI para criar seus e-mails de prospecção. Você vai ter uma abordagem muito mais assertiva, porque a gente já validou esses e-mails com centenas de empresas que a gente atendeu. Então, você não precisa aí ficar testando o e-mail se vai ter abertura, se não vai ter, porque a gente já fez isso para você. Vai lá, se cadastra e testa a ferramenta. Olha que loucura. O nome? Station.ia. Stationapp.ia. Olha o que a gente fez. IA. O que a gente faz? A gente é uma aceleradora de vendas. Então, as empresas contratam a gente e a gente mapeia quem é o cliente, como é que o cliente compra, quais são as etapas da jornada de compra e a gente desenha o processo de vendas dessa empresa. Tá. Só como a gente fez isso 8.000 vezes, o que a gente fez? A gente pegou uma inteligência artificial e treinamos ela para criar isso sem precisar da gente. E a gente está disponibilizando agora gratuitamente um negócio que vai destruir o nosso negócio no médio prazo. Só que a gente está pensando já, igual a você, em alguns passos à frente, que em breve vamos divulgar, né, mas que não podemos falar ainda, mas a gente meio que mata o nosso serviço e entramos definitivamente no mercado de tecnologia, usando a inteligência artificial a nosso favor. Nossa, entendeu? fascinante. Agora, qual que é o passo a passo? Quando você pega um artista... Eu vi um corte seu, inclusive assim, coincidentemente, ou não, né? O universo entregou. Eu voltando de Natal ontem, e aí veio que você falava assim, o primeiro ano o artista tem que gastar no mínimo 1,5 milhão. Sim. Né? Cara, quais são os passos do desconhecido a ser um artista hypado? E outra coisa, eu percebo que na tua cabeça tem fases muito claras, porque você fala assim, os 2 primeiros anos, ele vai se ferrar, no terceiro ano ele começa a ver dinheiro. E como é que você chegou nessa estrutura? Foi com o Denis? Foi com outro artista? Não. O Denis eu atuei dessa maneira, né? E depois disso a gente se separou, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha vida, mas assim, tivemos juntos um artista em comum que foi o Sapão, onde ele é o que produzia as músicas do Sapão, né? Ele fazia as músicas e eu era a empresária naquele momento eles chamavam de vendedora, empresária, enfim, porque eu amarrava o cadastro, dava água, pegava dinheiro, fazia tudo. Então eu era tudo naquele momento. E a partir do Sapão, eu fui aprendendo a empresariar. Fui criando a minha rede de relacionamento com contratantes, fora da minha bolha do Denis como um DJ. O Denis não era um intérprete. Ele sempre foi um DJ, sempre foi não, né? Naquele momento ele era só um DJ. Hoje ele está até entrando como intérprete nas músicas, canta alguma coisa. Então já era um outro mercado e já eram outras pessoas. Eu tive que aprender o que girava em torno do show, que eu não tinha acesso a um rider técnico, não sabia qual a importância daquilo. Aí eu comecei a estudar muito a parte de produção executiva e técnica para se montar um show. Como é que alguém vinha para cá com um show gigante, né? Normalmente isso só acontecia com os gringos vindo para cá. Tá, mas deve ter um checklist, deve ter um início, meio e fim, deve ter quais são as exigências que a gente brinca, né? Quem vê de fora acha que é só toalha branca. Não é. Tem milhões de coisas que giram em torno de um show para se fazer um show, montar um show. E eu não sabia como tudo isso acontecia. Então, acho que os primeiros anos eu foquei muito em ter propriedade para falar, principalmente porque do outro lado foi a hora que eu comecei a encontrar uma galera, muito homem, e homens que a gente fala que são da graxa. É uma galera que carrega a caixa de som, que monta o equipamento. São essas mesmas pessoas que produzem aquele evento que, teoricamente, falariam comigo no primeiro momento. Uma mulher, na cabeça deles, uma patricinha que não veio da comunidade. O que essa garota está fazendo aqui? Quem ela pensa que é? Então, se eu não tivesse propriedade para falar sobre a parte técnica de um show, eu provavelmente não conseguiria chegar onde eu estou. Então, o primeiro passo também que eu acho que é importante, eu nunca falei isso em lugar nenhum, e hoje eu estou sofrendo isso com as empresas que eu dou consultoria, de entender que o empresário não tem nem noção de como é feito um show, como monta aquele show, quanto se gasta para montar aquele show, desde o conteúdo de LED autoral que você tem que contratar um artista, não é um designer, só um designer. Cara, para fazer aquele conteúdo de LED, normalmente, né, hoje todo mundo usa LED, aquele conteúdo de LED dentro da história do artista, com a identidade visual dele, de acordo com o repertório dele, aquilo requer um estudo, enfim, é bem mais aprofundado do que as pessoas imaginam. A Beyoncé não fica 2, 3 anos preparando uma turnê porque ela quer, porque ela é preguiçosa. Óbvio que não, porque demanda esse tempo todo. E, obviamente, ela é perfeccionista, ela é perfeita. Então, até ela chegar num produto final de esse a turnê que eu quero levar, ela testa, ela monta aquele show, ela ensaia, ela apresenta para 5, 6 pessoas. Ai, tá legal, não tá legal? Gente, estou dando um exemplo, tá? Eu não sei se foi assim, mas é óbvio que
quando a gente começa a fazer shows grandes espetáculos, a gente começa a se deparar com esse tipo de coisa. E o empresário que não sabe disso, ele acaba terceirizando sem saber como cobrar. É o que mais acontece na música. Ele terceiriza determinados serviços sem saber o que ele está cobrando para o cara. E aí é que surgem, né, Brasil maravilhoso, a abertura para os 7-1, que eu brinco. Aí que entra um monte de gente que fala um monte de palavra bonita que o empresário não Quer sabe, ouvir? não se deu o trabalho de estudar para saber se aquilo ali faz sentido, paga, e aí depois de 3, 4 meses vê que não teve retorno, ou que não era bem assim, aí vem uma outra pessoa e fala que está errado, aí o cara paga de novo, paga de novo, paga de novo. Então, assim, eu acho que a minha missão espiritual em ser empresária é fazer com que os meus colegas empresários que estão surgindo agora não paguem tantas vezes por falta de informação, né? Tem isso também. Mas, ao começar com o Denis, eu entendi que eu podia ser. Com o Sapão, eu passei a ser empresária. O meu planejamento, quando eu entendi que eu precisava de uma planilha de Excel que fizesse sentido, o quanto sai para o quanto entra, foi no Naldo. O Naldo foi quando eu falei, putz, estou furando várias bolhas, não tenho isso concentrado num único documento e não consigo ver sentido nas coisas. Qual o meu limite de gastos para um clipe para que eu possa ter retorno dele depois? Eu vou calcular só o que ele me dá no YouTube? Ou eu vou calcular ter conseguido ou não entrar no canal de música? E quando eu entro num canal de música, MTV, Multishow, VH1, para vocês entenderem o que eu chamo de canal de música, qual o retorno que isso vai me dar? Eu invisto mais? Eu já vou para outro tipo de investimento? Eu fico maçantemente explicando para os empresários que não é só aquilo. Não é só o view do YouTube, não é só colocar para tocar na rádio, não é só fazer um programa de televisão, não é só ter um hit, não é só ter ouvinte mensal no Spotify, é tudo isso junto. Por isso a necessidade de criar um documento onde eu pudesse avaliar cada investimento, eu ia falar gasto e custo, mas eu tenho que parar de falar essa palavra porque muita gente fica com medo, eu não vou ficar gastando meu dinheiro. Não, não é gastar o seu dinheiro, é um investimento. Você vai montar uma padaria hoje. Você provavelmente tem que ter, né, um caixa, ou você vai pedir um dinheiro emprestado para fazer aquilo dali girar. É a mesma coisa uma carreira. E quando você disse, eu vi que você, em algum podcast, a pessoa precisa investir 1,5 milhão. Não necessariamente é esse valor, tá? É muito importante também as pessoas entenderem. Isso vai de acordo com a prateleira que aquele artista se encaixa. Prateleira do João. Já está criada, já está montada, já existe. Eu sou um artista que faço o mesmo tipo de música que o João. Eu vou começar a entender qual foi o tipo de investimento que o João fez. Para um artista de funk, eu faço um investimento que chama divulgador de rua, que nada mais é os DJs de baile. Eu chego lá nas comunidades, falo com aquele DJ, pergunto se ele pode tocar, se ele gostou da música, qual vai ser o tipo de jabá. Às vezes o jabá é dinheiro, às vezes é uma promoção, às vezes é alguma coisa que o cara tá precisando. Não gostei da música, vou tocar de graça. O mesmo trabalho que eu faço numa rádio seríssima, eu também faço com esses caras de comunidade. Porque uma vez dentro do funk, é importante ter esse cara de comunidade. Mas se eu vou fazer uma carreira pop, soft, não necessariamente eu preciso estar ali. Então eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em outro lugar. Mas a minha planilha, que eu chamo de planejamento, ela tem todas as linhas necessárias para que você faça a carreira de um artista da música. Ou depois, né, quando expandi para influenciadores, eu criei o mesmo modelo para influenciadores, só que, óbvio, tirando a parte que diz respeito à música. Então, eu vou investir aquilo dali. Quais são as entradas que eu tenho? Para um artista, né? Para você montar um planejamento e explicar para ele, não adianta eu me aprofundar. Tem um conexo se ele não é um compositor. Não, não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre as receitas que cabem a um artista que é intérprete. Né? O frontman, o cara que vai no programa de televisão, o cara que tem responsabilidade de divulgar música, ou numa banda pode ser todos eles também, não tem problema nenhum não. Mas normalmente eu trabalho com artistas single, né? Então, sei lá, o Vitão. Quanto que o Vitão tem que garantir de entrada de grana e quais são as linhas para que aquele planejamento que eu montei financeiro e estratégico faça sentido no final de 5 anos de contrato, que é o que normalmente um artista tem. Aí eu vou lá, monto esse planejamento para o primeiro ano. Antigamente, na época do Naldo, eu conseguia até montar 5 anos. E seguir aquilo dali de forma muito estratégica. Só que hoje é impossível. Daqui a 1 ano a gente vai ter uma outra plataforma, com outras ferramentas, na qual eu vou ter que utilizar para divulgar minha música. Tá tudo mudando muito mais rápido. Muito mais rápido. Então eu desenho o primeiro ano. Nesse primeiro ano eu calculo. Já entra publicidade para ele? Não. Show e digital.
São as 3 linhas de receita que vão diretamente para um artista intérprete, que é dividida com o empresário ou que pode ser dividida com uma gravadora. Qual que é a terceira? Show digital aí? Publicidade. Publicidade. O digital, quando você fala, é view, Spotify? É royalty. A parte que cabe ao artista dentro dos royalties daquele fonograma, daquela música ou daquele vídeo fonograma que é o... E você olha o artista igual como se fosse um business. Receita e despesa. Receita e despesa. Que não chamo de despesa, chamo de investimento. E aí você faz Existe esse para fluxo cada de linha caixa dessa, exatamente. de 3 anos. De 3 anos. Agora, você trouxe como a Anitta, por exemplo, você traz empresários que não têm um poder aquisitivo alto, que não são de uma família rica. Quais são os elementos, né? E quando você fala dos empresários, são os investidores desses artistas, é isso? Exato. Ou esse dinheiro vem... Hoje em dia tem muita gente que quer investir, que quer entrar com percentual, compra um percentual daquele artista pelo tempo de contrato, que já não é mais de 5, já foi para 7. Alguns contratos vão para 10 anos, porque é um risco muito alto, é um ser humano o produto, né? Então não é a garrafinha aqui que... É alguém que pode passar mal, que pode engravidar, que pode precisar de um ano sabático, de um tempo. Então... Hoje os contratos eles vão de 7 a 10 anos e tá tudo certo, não tem problema nenhum. E são pessoas físicas ou são empresas, são fundos? Tem empresa, tem fundo, tem pessoa física, tem o cara que tem muito dinheiro e quer o glamour de subir no palco para tomar um uísque. E aí ele quer investir em artistas. E aí você faz igual como se fosse um deck, porque no mundo de startup a gente chama de deck. Você faz igual como se fosse um deck, você faz a projeção de quanto você precisa, qual que é a projeção de receita, baseado no perfil do artista, você faz um depara com um artista que já tá bombando, Isso. e aí você vai com um bookzinho atrás. Muito tudo isso que você falou, vou copiar, porque é isso aí mesmo. Mas é exatamente isso. O deparo eu adorei, porque faz muito sentido, mas é como eu falo sobre as prateleiras. Porque tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu faço uma coisa que ninguém fez. Eu falo, sabe quanto custa para fazer uma coisa que ninguém fez? Pablo Vittar e a Anitta sabem. Porque não tinha. Não tinha uma prateleira, tinha Tati Quebra-Barraco, Valesca Popozuda, mas não tinha mulher no funk migrando para o pop que permanece no funk. Ela foi a primeira. Cara, é muito doido. Então ela abriu uma prateleira. Para você abrir essa prateleira é muito mais caro. Você tem que convencer para as pessoas que tudo aquilo ainda vai dar certo de uma forma diferente. Mas de certa forma com o Naldo aconteceu mais ou menos parecido, né? Porque o Naldo saiu do funk, né? Mas aí, no caso do Naldo, o da Anitta foi orgânico. O da Anitta foi não querendo ir. A Anitta tinha pavor que falassem que ela estava indo pro pop ou que ela era pop. O Naldo, ele forçava uma barra para sair dessa bolha do funk. Aí você fica meio ferrado, porque se sai de um lugar que te projetou, faz muito sentido. E principalmente, não precisa ser uma coisa ou outra. O funk já seria a música pop brasileira, tá tudo bem, tenha calma. Não precisa pedir pro cara ou processar um contratante porque ele colocou lá MC Naldo. Isso incomodava muito o Naldo, porque MC remetia a funk remetia a mestre de cerimônia, que é um cara que não canta. E o Naldo é um músico, o Naldo toca vários instrumentos. Então, isso não faz dele maior. Faz dele mais aprofundado. Que bom, fez o dever de casa dele. Agora, o outro funkeiro, que é um mestre de cerimônia, que esteja, obviamente, aberto a isso, vai começar a estudar aulas de canto, algum instrumento, e vai chegar aí também, Naldo. E nem por isso ele deixou de ser funkeiro. Nem por isso ele deixou de ter um MC na frente. Eu comparo hoje o MC Livinho. O Livinho se auto-intitula funk, puta músico, canta pra caramba, tá tudo certo. É que na época, pro Naldo, ele queria se desvincular daquilo que gerava muito preconceito, que era muito mais difícil, de fato era. A gente gravou o DVD do Naldo nesses casas hall da vida aí, que troca de nome toda hora, mas Casa Time for Funk é difícil pra caramba conseguir entrar. Caramba, a gente teve quase que deixar um calção, a tilha, como garantia caso acontecesse alguma coisa, porque a pessoa que geria aquela casa de espetáculos tinha na cabeça dela que o funk remetia diretamente à briga. E o Naldo já estava gravando com a Preta Gil, o Naldo já era um artista pop dentro da cena, já era reconhecido como artista pop, e ainda assim, o cara de uma casa de shows que precisava de um artista como aquele fazendo show ali, dizia, olha, vou te dar quinta-feira de julho, da semana do Enem, que se Deus quiser vai chover, pra ninguém vir. Porque eu tenho muito medo, Camila, vai que você bota esse funkeiro aí, e aí vira baile de galera, lado A e lado B, e todo mundo começa a brigar. Eu olhava e falava, Jesus, eu tô há 10 anos ganhando dinheiro
profissionalizando o mercado, e o cara que tem uma casa de shows e que está há 50 anos no mercado ainda enxerga o meu segmento como uma coisa que já não é há 10 anos. Underground. Nem eu peguei o baile de galera, entende? E nem eu peguei essa época, porque que ele achava que há 10 anos ainda tinha briga. Agora, antes da gente começar a gravar, eu te fiz uma pergunta, eu até falei, não, para, quando você ouviu. Foi. Que eu peguei um corte seu, que você fala de uma artista que você gerenciou, e que essa artista acreditava muito na lei da atração, né? E mesmo sem ela ter a agenda, ela desenhava como se a agenda dela tivesse lotada. Cara, o que é isso? E agora eu vou falar que é lei da atração. Gente, eu trabalho a lei da atração há muitos anos. Antes de escrever o livro, você já fazia. Saibam disso, assim, eu só queria manter isso pra mim, não queria expor pra todo mundo que é a lei da atração. Não, mentira. Na real, eu acho, porque eu faço isso até hoje, eu faço isso com a minha. Se pegar minha bolsa aqui, abrir minha agenda, você vai ver que ela tá toda dessa forma. Dentro do que eu vou investir, pensando no que vai me retornar financeiramente. Se tudo der certo, e na minha cabeça sempre dá, eu já posso projetar uma agenda onde eu coloque nessa agenda compromissos que são... Eu falei uma frase semana passada que foi muito boa. Eu gero a oportunidade caso não exista demanda. E quando o artista está começando, não existe a demanda. E aí fiz uma pergunta, né? A pessoa falou, mas como ele pode estar no lugar certo, né? Exato. E aí eu escrevo que ele vai estar naquele lugar, porque depois de um ano eu vou lançar o álbum dele com 12 faixas, já investi tantos mil nele, já retornou tantos mil, isso tudo na minha cabeça, né? Aí já retornou tudo isso e eu vou fazer o encontro com Fátima Bernardes. Aí eu vou lá e coloco escrito, encontro com Fátima Bernardes. E assim, acredito hoje na lei da atração, sem sombra de dúvidas, porque eu já vivi isso tantas vezes que chegava perto e entrava em encontro com Fátima Bernardes. Ou chegava... Entende? É muito... O 3030, que é uma banda de rap que eu trabalhei de 2018 até o ano passado, com eles foi exatamente assim. Foi encontro com Fátima e na véspera caiu uma atração e aí entrou encontro com Fátima. Quando a gente foi olhar a agenda do Google, tava lá, encontro com Fátima a confirmar, porque quando não tá feito, eu boto a confirmar. Uhum. Eu finjo que só falta confirmar. E aí o negócio realmente acontece. Isso com outras milhões de coisas. Cara, é engraçado. Não sei se você lembra, né? Que hoje, a gente tá gravando no dia que saiu o episódio com o Ike Batista. Eu falava pro Léo, eu vou gravar com o Ike Batista, lembra? Falava. Eu vou gravar. Aí ele, mas como que você vai... Eu vou... Cara, o Ike Batista, o time do Ike Batista me mandou mensagem. Aí hoje eu tava com o tio Uli, né? Ele perguntou assim, cara, como é que você conseguiu gravar com o Ike Batista? Eu falei, cara, Deus. Por quê? Deve ser muito difícil falar com ele. Porque ele que me mandou mensagem, não fui eu que mandei mensagem pra ele. Que incrível. E eu tinha ido pra um outro cara que tinha sido diretor dele tentando, e ele falou não pra esse cara. Quem me chamou foi a assessoria dele. Então, assim, exatamente o que você tá falando. Eu falei, cara, eu vou gravar, só não botei na agenda, agora eu vou passar a botar. Bota, gente. Pode parecer muito louco pra algumas pessoas, mas assim, funcionou tanto comigo e eu quero que realmente comece a funcionar com outras pessoas. E principalmente, é o que eu brinco, eu vou colocar na época foi o Naldo, né? Que o Naldo vai fazer o Faustão e eu vou falar nas reuniões, dia 30 de abril ele tem o Faustão. E eu falo que eu brinco de lá e falo, fudeu, agora eu vou ter que arrumar o papel dia 30. Porque algumas pessoas chamam isso de blefe, mas no meu caso não é um blefe, eu vejo que tá muito estruturado. Só que como eu planejo à frente, dificilmente quem está conversando e fechando um negócio comigo pro agora acredita que tudo aquilo vai acontecer, porque meu produto também é uma pessoa. Sabe quantas pessoas chegam nas reuniões falando, cara, você não tem noção, eu vou lançar 20 músicas esse ano, vou fazer um clipe com Drake e tem um feat com a Katy Perry. Um monte, e não executa, e não faz. Eu acho que a mistura da estratégia com a cara de pau e a lei da atração fez com que as coisas fossem acontecendo ao ponto de, quando eu saí com a Alexa no mercado, os primeiros 6 meses da Alexa foram extremamente lucrativos, o que não é normalmente para um artista do zero, porque foi depois da Anitta. E eu acho que todo mundo falou, o quê? Que eu não vou acreditar nessa mulher? Veio o Naldo, depois veio a Anitta, vou comprar, não sei nem o que você está me vendendo. Eu lembro que a agenda dela estava cheia de show. Não eram shows pagos, que eu costumo dizer, né? São shows promocionais que eu coloco a agenda cheia para divulgar a agenda cheia e você ter a sensação de que ela tá bombada e só você que não comprou. Sempre funcionou também. Isso eu falo abertamente e quase ninguém faz. Eu não consigo entender. A primeira coisa que eu faço quando eu chego num artista é falar, e aí, como é que tá a agenda do show? Pô, tá fogo, tá difícil de fechar. Tá, então vamos criar a oportunidade? Vamos ligar no contratante, dar de graça, pedir só o custo?
Mas por que você vai fazer isso? Para poder divulgar no Instagram dele. A agenda do show de março. Vamos criar essa agenda. Genial. Entende? Porque, óbvio, o outro contratante olha aquilo e fala: puta que pariu, tá todo mundo contratando esse cara, só eu que não. Vou ligar agora nessa doidona da Camila de novo, ela fazendo isso. Camila, quero 5 datas desse artista. A Lesha foi exatamente assim. Agora, qual que é o ponto de virada, assim? Até que momento eu invisto no promocional e que momento ele passa, tipo... Porque, assim, olha, uma parte relevante da minha receita, é claro que em equity, em valuation, a growth vale muito mais, mas uma parte relevante da minha receita é palestra. E eu já dei muitas palestras gratuitas, mas como a minha agenda começou a encher muito, eu meio que fui tirando. Só que até hoje eu tenho meio que uma reflexão, dependendo do tamanho do evento, do público, se eu posso fazer pizza, se eu vou conseguir fazer upsell e tal, eu pego ou não pego. Pitch, upsell, vou começar a falar tudo isso. Aí, viu, é bom que ela... Explicar, é bom que pitch ajuda. é você fazer uma oferta dentro de uma palestra tentando fazer uma conversão. Upsell é você tentar oferecer um produto mais caro para alguém que já é teu cliente. Eu acho importante vocês falarem isso o tempo todo, porque assim, eu sou uma empresária de 20 anos, você está trazendo para conversar comigo, e se eu pudesse Mas ter é um fundamental, tradutorzinho obrigado. toda vez que vocês falam alguma coisa, porque eu absorvo e levo adiante, sabe? Fundamental. Não, nossa fundamental. audiência também. Fundamental. Fundamental. E obrigado por me fazer explicar melhor. Quando que você vira? Tipo, não tem mais gratuito, agora ainda tem. Quando a demanda chega. E ela naturalmente chega. Quando eu falei, quando não tem demanda, eu gero oportunidade quando não tem demanda. E aí tem uma hora, vou dar como exemplo a Tília, né? Por exemplo, da agenda de imprensa da Tília. Muito empresário me procura e fala: cara, como é que a Tília consegue ter tanta gente querendo falar com ela, falar sobre o trabalho dela? Eu falei: porque eu gero a oportunidade. Não tem demanda. E a hora que eu sei que tá dando certo é quando eu não consigo atender a demanda. Quando o telefone toca e tenta encaixar alguma coisa e já tem no lugar, gente, se vocês soubessem a minha emoção e a minha felicidade de tipo, putz, vou ter que começar agora a reorganizar essa agenda, que foi criada num primeiro momento, eu brinco que é a agenda de popstar. Cria sua agenda de popstar. O que um artista já com muita demanda faz? Ele primeiro cuida da mente e do espírito dele. Então, se você tem uma religião, eu tenho que colocar na sua agenda que você tem que estar ali de acordo com a sua religião, fazendo alguma coisa para ela. Se você faz yoga, se você treina, se você faz alguma coisa, eu vou colocar ali. Mas, assim, necessariamente todos os artistas precisam treinar, porque eles vão estar em cima do palco, e aquilo ali faz parte do escopo do seu trabalho. Então, eu coloco lá o treino, aula de canto, preparadora artística, preparadora vocal, e aí ele sai, ele vai para o estúdio. Eu escrevo tudo isso, eu crio tudo isso, porque isso aí realmente faz parte da carreira. Mas vai chegar uma hora que a aula de canto, que era 3 vezes na semana, já está ficando difícil de ser 3 vezes, passa para 2, 2, 1, daqui a pouco o professor está acompanhando o artista. Olha a minha demanda aumentando. Se isso acontece paralelo ao investimento e paralelo à entrada, naturalmente os shows, óbvio, de acordo com a sua entrega, eles vão deixando de ser promocionais, passando a ser show pago. Mas sim, um artista que está começando agora, Camila, você começa com shows promocionais. Você passa 1 ano, porque hoje está diferente. Hoje, com a história do digital, você se perde. Você acabou de falar, ou eu vendo mais curso ou faço palestra. Palestra depende diretamente de você. É a sua presença. O curso você consegue impactar muito mais pessoas. Então, acaba confundindo a cabeça deles. Quantos shows eu realmente preciso ter para estar com uma carreira saudável? Que isso é o que eu falo o tempo todo. O importante é você pensar em ter sua carreira saudável. Lá no final do ano, a conta fechando. Eu investi, entrou, meu saldo é positivo. Uau! No primeiro ano, vai estar negativo. No segundo ano, é importante que você já veja um empate, pelo menos para o início do terceiro ano. E aí você vai equilibrando com a quantidade de dinheiro que entra. Mas eu posso hoje ficar 3 anos fazendo shows promocionais porque eu tenho o apelo do digital. Porque eu tenho um respaldo financeiro do digital. Ah, mas aí essa carreira, ela não está saudável? Não, porque eu vou começar com ele 100% promocional e eu vou começando a equilibrar no meio do caminho, obviamente. Ah, se eu dei 3 shows de graça, eu tenho que ter 2 pagos. Agora você está me dizendo o seguinte, que ele pode fazer isso mais tempo porque está mais rentável ser artista ou não? Porque tem outras linhas de receita que podem abater daquela que dependia do artista fisicamente. Entendi. Então, assim, se antigamente eu não tinha digital, meu royalty era venda de disco.
que eu ganhava a cada 3 meses, fechava o trimestre, eles demoravam mais 60 dias para me pagar. Essa receita, ela estava ali para eu controlar. Mas eu não podia afirmar que a música que eu lancei dia 10 de abril, no dia 10 de maio já me rentabilizou tanto. Por mais que eu não tire aquele dinheiro, eu não tinha nem a prestação de contas quando era físico. As gravadoras, elas pagavam dessa forma, até porque a loja americana pagava dessa forma. Então demorava tanto tempo para eu saber qual foi o resultado daquele álbum ou daquela música dentro do meu planejamento macro, que eu nem contava com aquela linha de receita. Eu esperava que ela passasse o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano para eu criar uma cultura sobre ela. Tipo, entendi, um histórico. O histórico dessa minha linha de receita é esse. Hoje, não. Hoje, tanto a publicidade quanto a receita de royalties do digital, quanto os shows, me geram uma receita imediata do que eu estou fazendo imediatamente. Então, se eu lancei uma música e essa música performou bem dentro do digital, me gerou uma grana, me gerou 2 shows pagos e uma meia publicidade, ou interesse de publicidade por mim, significa que minha carreira está saudável. Então, eu meio que vou equilibrando. E, obviamente, se o meu objetivo é transformar num negócio e eu sei que ao final de um ano eu consigo fazer aquele artista, não necessariamente com uma quantidade de shows grande, mas eu estou repondo isso dentro do digital, tá saudável para qualquer investidor. Que é essa a minha preocupação. O cara me procura e fala, eu quero botar o dinheiro na carreira do artista. E eu digo, olha, hoje o mercado de show está um pouco diferente. Pode ser que entre muito dinheiro do digital e você também não tem que achar que o jogo está ganho. Porque o nosso calcanhar de Aquiles está conseguir botar esse cara para fazer show. Hoje o que mais existe são artistas com milhões de ouvintes mensais e que não vendem ticket. Que não estão na rua fazendo show. Por quê? Sabia disso, não. Pois é. Nossa, saiu até uma matéria semana passada de uma empresária. Eu tô desesperada. E aí, sempre me mandam, né, meus amigos do mercado. O que você fala sobre isso, Fialho? O que você dizer sobre isso? Que nós temos que nos reinventar. Se esse show não está vendendo e ele é um artista da música, o digital já comprou um artista da música, a publicidade já comprou um artista da música, só o contratante que ainda não comprou, é porque esse cara é o do face-to-face, esse cara ele é o discurso, esse cara já domina o mercado há muito tempo. Será que seu vendedor de show foi lá conversar com ele? Olhar na cara dele e falar, leva o meu artista? Eu vou te dar 4 datas de graça, mas eu tenho certeza que ele é perfeito para o seu evento. Ou tá lá no WhatsApp achando que esse cara vai responder ele. Não vai responder, é venda. Show é a única coisa dentro da música, na minha opinião, que permanece como há 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás. Aquele contratante é daquela cidade ou daquela praça, ele vem fazendo de Cazuza a Kevin o Cris, dependendo do segmento dele, tô mal comparando, sei lá, de Cazuza a Jão. E aí o pai dele que passou isso para ele, que passou para o filho dele, que ele é o contratante da cidade, que se você não for lá conhecer aquele cara, criar uma relação com aquele cara, tomar uma cerveja com aquele cara, por que ele vai abrir a porta do evento dele pro seu artista? Se o outro empresário que tem 5 já foi lá antes. E o seu artista do zero. Por que eu vou te dar essa moral toda? Inclusive hoje, para venda de show, que é o que eu falo. Ai, Fialho, o que você faz com isso? Me reinvento. Tô vendendo show da maneira errada, continua no WhatsApp, vou mudar. Tem outra maneira? É o show que eu tenho que mudar? Será que o show daquele artista não está muito pensando no digital? Será que ele não tem que cantar ali um Jorge Ben, Tim Maia, para alegrar, porque tem um público mais velho naquela casa que vai para aqueles eventos, que curte aquele show? E sei lá, o funk permite isso, né? Você bota um tamborzão, encaixa com Jorge Ben, com Tim Maia, com Lu Santos. Eu fiz isso com o Sapão há 20 anos atrás. Como é que eu transformava o show do Sapão de 20 minutos em 1 hora? Se o repertório de funk era tão escasso que só tinha 20 minutos. Sapão tem uma vozeirão, bota o Sapão pra fazer uma aula de canto, 2 instrumentos no palco, pronto, virou uma banda logo. Casamento e 15 anos, amava o show do Sapão. Porque a parte que você tá super feliz, né, que você quer ouvir mesmo a semana inteira, qualquer um cantar isso vai dar certo. Agora, sabe, a gente começou a ser muito procurado por empresas de influência, né? Agências de influência. E a grande reclamação deles é que, principalmente por conta do TikTok, meio que inflacionou o mercado, né? Hoje tem muito mais influência do que tinha antes. Cara, tem uma TikTok, não sei se você já viu ela. Ela se chama Bela Porchat, você viu ela? É uma japonesinha. Ela é americana, mas ela tem a cara de japonesa. Acho que sim. Ela é a pessoa que mais teve like num vídeo na história. E era assim, né? Tipo, tu ia vendo, falou assim, cara, como é que essa menina vai monetizar, né? Ela foi, sei lá, 50 milhões de seguidores, do nada, ela foi lá e lançou um clipe. E o clipe dela foi, tipo, top 1 do YouTube, top 1 do Spotify. E tu vê o poder que essa mídia social traz. Mas, ao mesmo tempo, foi o que você falou.
A gente escuta muito a gente tem uma plataforma que a gente usa para lançar os nossos produtos, que é a Rubla, né? E eles tentaram pegar alguns influencers e criar conteúdo e tentar vender curso. Cara, não vende R$1. O cara tem 15 milhões de seguidores, só que 15 milhões de seguidores segue ele pra rir. Segue ele, entendeu? O Whindersson Nunes lançou o curso dele, foi uma porcaria. Exato. Porque as pessoas não seguem o Whindersson Nunes pra aprender a ser engraçado. Elas seguem o Whindersson Nunes pra rir, Exatamente. né? E Isso faz muita diferença. E, infelizmente, as pessoas não têm essa percepção, né? Acham que podem converter para absolutamente qualquer tudo coisa. quando você tem um número grande dentro do digital. E na música, principalmente, onde as coisas acontecem mesmo de verdade no offline, é na festinha, é na noite, a música ela ela usa o online como plataforma. É mais uma plataforma para a gente, foi maravilhoso. Hoje eu vi uma pesquisa, tipo, 50% do faturamento do Spotify vem da música dos artistas independentes e gravadoras olha independentes. que legal. Sabe quando isso ia acontecer? Nunca. Para eu ter a minha música disponibilizada para você comprar há 20 anos atrás, eu tinha que me submeter a uma gravadora. E se essa gravadora não quisesse trabalhar com o meu gênero musical, que era o que acontecia, eu simplesmente não tinha. Eu tinha que pegar, prensar num CD pirata e vender ali no centro da cidade do Rio de Janeiro ou no centro da cidade de São Paulo. Essa é a maneira. Aí você comprava e escutava. E eu ainda estava estimulando a pirataria. Ainda falavam que eu que estava errada. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Minha música chega até ele. Não, e vou te falar, vai acontecer um negócio, eu não vou entrar muito nisso não, porque senão a galera vai ficar maluca. Ah, não, entra. Que é organizações descentralizadas, né? Então, assim, tipo, hoje, o Spotify, o Facebook, esses caras são muito ricos usando coisas que não são deles, Sim. né? E com as criptomoedas e os conceitos de blockchain e smart contract, já tem uma plataforma de música que paga 60% da receita para o artista. Só que ainda está muito nichado esse negócio. Mas entendeu? assim, ali... Eu vou amar a hora que isso acontecer. O problema não é nem esse. O Spotify acho que fica com 30% da receita e repassa o resto para compartilhar entre dono do fonograma, compositor, intérprete, todos os direitos que a música precisa ser paga, sabe? De direitos fonomecânicos. Mas eu acho que não é nem o percentual que fica. O problema é que eu gostaria muito de saber da de dentro do Spotify. Eles não Porque abrem. ele fala para mim, a música rendeu 10, eu tenho que falar, tá bom, obrigada, amém. Eu não tenho como... Contestar. Não tem. Quantos plays? Quanto vale 1 milhão de plays? Não sei, depende. Sua audiência é premium, a sua audiência é aquela que não paga, ou quem te consome é quem consome o fulano é mais caro que o Beltrano. Como eu vou saber qual a base de cálculo para ele falar que chegou em mim R$10? Então, nesse conceito que são as DAOs, né? Tipo, o negócio vai virar uma parada muito louca, porque ninguém vai ser dono da empresa, todos seremos dono. É quase que um socialismo, mas é bem louco que tá vindo. Agora, eu sinto que você tem uma visão muito clara do que não pode fazer também, né? Também. Tipo, cara, você deu o exemplo de um artista que ia dar um kit lá com alguma coisa mais caro. Isso. E, cara, conta um pouco, assim, de quais são as grandes armadilhas numa carreira musical e, por exemplo, como é que um Naldo explode e do nada vira um meme, vira uma piada, e como é que isso acontece? Olha, eu vou falar uma coisa. Primeiro que quem se planeja, se organiza, cria essa agenda, você cria frente. Quando você cria frente, 1 ano se passou, 2 anos se passaram, 3 anos, você segue vivendo de música. Não gera uma ansiedade do lancei uma música, preciso de view ou preciso estourá-la imediatamente para fazer dinheiro. Quando isso não acontece, todo mundo senta e fala, ferrou. Esse ferrou dura normalmente 3, 4 meses. E aí você já começa, dentro da sua platineira tem 20 lançamentos por ano, aquele ano você já lança 10. E aí você não enxerga porque não deu certo. Você termina o ano e fala, puxa vida, por que o fulaninho deu certo e eu não? Fulaninho às vezes nem deu certo com uma música, mas ele fez os lançamentos recorrentes dele bonitinho, divulgou as músicas dele da maneira que deveria, que gerou os seus showzinhos, que gerou o seu digital, que gerou sua publicidade, no final ele gastou 400 mil e rendeu 600, o lucro dele é de 200 mil. Carreira saudável. Não virou top 10, Spotify, global, porque isso é uma outra fase, é uma outra etapa. A partir do momento que você passa por aquilo ali, essa primeira que eu acabei de falar, você já começa a ter ideia do que você pode ou não pode fazer, da periodicidade dos seus lançamentos, quanto de fato você começa a criar a sua própria história, deixa de, como você falou, do depara, sai do depara, do copia e cola, ou de se inspirar num artista que já está consolidado naquela prateleira e começa a criar seu próprio histórico. Porque o seu próprio histórico vai fazer com que você erre menos ao longo dos anos e que você viva mais da música, que é esse meu objetivo. Se você entender que viver da música é constantemente lançar, trabalhar aquela música, pensar no próximo lançamento, lançar de novo, trabalhar aquela música, pensar no próximo lançamento, opa, vou fazer uma sustentação. Aquilo dali
tira uma ansiedade que gera frustração na maioria das pessoas. Já parte disso, tá? Mas, a partir do momento que você faz isso, você cria uma base sólida, que é o que a gente brinca do Naldo, que é o que brinca dos meus artistas. Os meus artistas, de alguma maneira, aqueles que passaram por mim, eles pegaram esse modelo mais organizado, dentro de planejamento e planilha e todo o resto, e seguem replicando nas suas carreiras. O que para mim é extremamente saudável. Faz com que eles estejam hoje em ascensão eterna. Eu gosto de dar como exemplo a carreira da Lesha. A carreira da Lesha é uma que ela lança com periodicidade, ela tem presença nas redes sociais, tem presença no mercado publicitário, tem presença nos shows, tá lá, foi anunciada como Dança dos Famosos ontem, já fez outros programas de televisão. Ela é uma artista necessária à cena. Ela não é a Anitta, ela não é a Valesca Popozuda, ela é a Lesha. E ela forma aquela cena como um todo, porque ela se planejou, se organizou e mantém o planejamento em dia. Ela não simplesmente chega, ganha a primeira rodada e fala, agora eu não preciso mais me organizar ou me planejar. Vou deixar o rio correr e seja o que for. E principalmente, o que é muito importante, tem muita gente com dinheiro. O que mais aparece para mim como empresa são parentes ou, enfim, investidores que chegam e falam, Camila, eu tenho esse artista aqui e eu tenho muito dinheiro para gastar. Eu já começo nesse primeiro momento falando, você já está errado. Seu pitching, né? Vai dar errado. Vai dar errado, porque se você cair em mãos erradas, essa pessoa vai te falar que vai te levar ao céu, você vai demorar 1 ano até entender que essa pessoa não vai te levar ao céu, que ela vai só tomar o seu dinheiro. Aí isso te gera uma frustração absurda e você sai do 8 para o 80. Fala que não quer investir mais nada, quando escuta eu falando que tem que investir, fala, não quero de jeito nenhum, e não vai adiantar. Nem para mim, nem para ninguém. Aborde as pessoas com, eu tenho aqui um artista, acredito no talento dele, quero a sua opinião, afinal, você é a pessoa que está no mercado há 20 anos, e se você validar tudo isso, eu gostaria de investir nela. E aí eu vou e monto esse planejamento. Não chega depois que eu montar o planejamento e fala, eu posso gastar 10 vezes isso, porque existe um fator muito importante. O nosso mercado ele é regido e gerido por, sei lá, 100 pessoas. Todas elas se comunicam. Estão muitas em grupos de WhatsApp, até para pulverizar essa informação com mais facilidade e rapidez. E se tem uma coisa que os empresários são, no sentido de, eles são unidos, são nesse aspecto. Quando a gente sabe que alguém está tentando comprar o sucesso, imediatamente isso vai mais rápido do que uma música. Chega no ouvido de todo mundo. E dessas 100 pessoas, sei lá, eu diria que 30% mais, vamos levar em consideração que são 150, 130 pessoas. 30 ou 50 pessoas são pessoas que já sabem que podem ganhar dinheiro assim. A gente chama de 7-1. Não sei nem se eu posso falar isso. Pode, claro, você está em casa. Mas são os 7-1s de mercado, que já ficam ali esperando alguém que vai pegar o sonho do filho, o sonho da esposa, e querer realizar a qualquer custo. E a música não aceita esse tipo de coisa. Essa é a realidade. Todo mundo começa a se falar, a inflacionar aquele planejamento, a comprar views, comprar sucesso. Você perde você perde o como mensurar aquilo dali, porque se está tudo comprado, você não sabe se está dando certo ou se está dando errado. Essa é a mais pura realidade. E você perde a linha de raciocínio e dificilmente eu vejo artistas dando certo quando assim. Chega um monte de gente no escritório, por várias vezes eu passei por várias situações de grana muito pesadas, e que eu falei, foda-se, vou aceitar. E eu tenho uma santa sócia que diz o tempo todo, cara, existe uma coisa que nunca vão poder contestar da gente, que é a credibilidade do que a gente fala. E se a gente aceita um cara que fala, eu vou te pagar 100 mil por mês para você fazer o meu artista virar sucesso, eu sabendo os caminhos que eu posso, de alguma forma, fingir que comprei isso para ele, mas eu sei que depois de 1 ano não vai ser. E esse cara vai, agora, hoje em dia, com esses podcasts, hoje em dia, com a facilidade de comunicação, ele vai vir à tona e vai falar, essa garota é uma farsa. Ela fez por um e tá falando que pode fazer por todo mundo. Então não pega, eu não pego. Se o meu coração não bate, eu não acredito que aquele artista tem a capacidade de fazer sucesso, independente do grau de investimento que está por trás dele, eu não pego. Agora, me conta uma coisa. Você tem meio que uma... Não sei se eu vou falar uma besteira, mas você tem meio que uma marca no mercado que você é vista como alguém que teve grandes talentos, né?
Cara, eu adoro o Kevin Chris, sabia? Ah, Ele é muito bom, né? incrível, gente, ele é um gênio. E né, imagino que você tem eu percebi que você tem um modelo de execução muito bom. Você falou muito a palavra planejamento, É. planejamento, planejamento. Provavelmente você deve conseguir selecionar muito bem a galera que você escolhe. A gente chama isso de acelerar, né? Você escolhe acelerar. Eu acho que no primeiro momento eu fiz isso muito bem. Eu falo que tem Grammys da K2L espalhados por todo o mercado fonográfico, escritórios e afins. Mas de um ano para cá eu decidi investir em pessoas que saibam mais que eu. Ela fez. Então, eu queria expandir de publicidade dentro da K2L. Queria novas formas. Eu trabalho com influenciador, além dos artistas da música. E eu falei, eu tenho certeza que deve ter mais estratégia, ou deve ter mais. Enfim, como eu me comunico com o mercado publicitário, com as agências. Afinal, eles me veem como uma empresária da música que deu certo, me respeitam pra caramba, eu tenho porta aberta em todos os lugares. Mas será que eu tô sentando nas agências e tô falando de igual para igual? Eles estão me fazendo entender? Ou eu só sou para eles a empresária fodona, meio doidona, que dá certo, tem estratégia, mas para o mercado, para aquele nicho, lembra? 3 fontes de receita. Show, domino os contratantes, tá tudo certo. Mercado digital, distribuição de música, domino. Estudei desde o momento zero até hoje, vou estudar todo o tempo. A publicidade, ela sempre esteve no meu planejamento, porque, para mim, uma carreira saudável tem que ter publicidade atrelada. Porque a publicidade está atrelada a grandes marcas vão expandir a imagem do meu artista para outros públicos, e é muito difícil você atrelar um artista da música, do funk propriamente dito, a grandes marcas. Porque normalmente quem está lá atrás daquela cadeira são pessoas muito mais velhas, que para eu explicar tudo isso para elas, que o funk é legal e que se você investe num cara da música, você vai ter um auditório ambulante, o ônibus do cara vai ter a sua marca, a roupa do uniforme vai ter a sua marca. Não querendo tirar o emprego das atrizes da Globo, assim, mas assim, enquanto a pessoa estiver na novela das 8, uma hora ela vai acabar. E uma música não, um clipe não. Então você, Água X, se você tiver a sua marca atrelada a esse artista naquele clipe, vai ser eternamente. Então olha para mim também, que as agências de publicidade, elas olhavam muito para a música, para usar a música em comerciais. E isso, para conseguir, é muito difícil, porque a editora está envolvida, a gravadora está envolvida, tem muita gente que manda no fonograma. Já no artista, na persona, no artista, é o empresário, eu vou negociar. Por isso que eu comecei a ter gravadora, editora e empresarial artista, porque quando você me procurava para usar a música X numa campanha, eu já conseguia colocar a sua imagem junto. Não, leva o meu artista junto. Vamos fazer o seguinte, eu faço muito barato para você o fonograma, para você colocar a imagem do meu artista atrelada à sua marca no comercial da Globo, ou no comercial em qualquer outro lugar. Porque, putz, aquilo era importantíssimo para mim. Isso dá uma credibilidade para os meus artistas absurda, meus artistas ligados a marcas gigantes. Só que eu não sabia se eu estava comunicando bem, que a minha empresa tinha toda essa linha de raciocínio por trás para as marcas, para as agências. Aí eu trouxe uma CMO, que me colocou no meu lugar e falou, você é uma CEO. E se você quer falar para o B2B, você tem que, de alguma forma, se distanciar mais da galera da K2L, não dá para ter essa gestão horizontal que você quer. E aí começou a organizar as coisas. Só que, óbvio, investir numa CMO de mercado, que já é grande, que teve vários cases também de sucesso, que passou por uma agência que é a Mind, que você estava falando aqui, que é gigante, e que a expertise deles é total ligada à publicidade. Fazer esse investimento requer abrir mão, às vezes até do que eu ganho, para trazer uma pessoa dessa. E de 2 anos para cá, esse tem sido o meu planejamento como empresária, assim. Ok, já aprendi e ensino tudo que eu podia dentro da minha atmosfera. Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Onde eu posso melhorar? É na publicidade. Principalmente porque essas pessoas já me conhecem, elas querem me ouvir. Mas elas nem sabem se eu sei o que pedir para elas, né? Porque às vezes as pessoas são muito equivocadas. Putz, meu artista toma Coca-Cola, então a Coca-Cola vai querer ficar com ele. Ele é gigante, ele tem 2 milhões de visualizações nos stories. A Coca-Cola vai querer ficar com ele. Não, não é assim que funciona. A Coca-Cola tem um marketing, uma estratégia pensada de lá de fora, que vem aqui para dentro, que vai ser discutida. Enfim, não é só porque você acha que você toma café todos os dias nos stories que a Três Corações vai querer você. É esse o planejamento da Três Corações. Aí que eu fui entender que eu tinha que entender o planejamento da marca para oferecer. Ai, que vergonha. Então eu penso que várias vezes eu ofereci um artista meu que não tem nada a ver com aquela marca, porque eu achava que tinha a ver.
Então, eu acho que as agências de publicidade podem ficar com um pouco de preguiça de quem trabalha com a música exatamente por isso. Ninguém faz uma pesquisa mais aprofundada se aquela marca quer estar com um artista no perfil do meu. Só porque aquele artista toma café, eu acho que realmente vou lá bater, ficar lá no café. Aí o pobre que tem vergonha de falar pra mim, querida, você não sabe o que você tá falando? Eu vou te receber, Camila, mas não é porque seu artista toma café todo dia que você pode ficar batendo na minha porta tentando vender o artista pra marca de café. Aí eu, putz, entendi, mas isso só foi possível porque eu trouxe a Juliana que me ensinou, literalmente, a respeito disso. E acredito que daqui a 2 anos eu vou avaliar de novo e vai falar, putz, eu acho que eu tô precisando de mais gente para me ensinar aqui, mais gente para me ensinar aqui. Eu quero realmente expandir todos os meus negócios com pessoas que tenham mais conhecimento do que eu, para agregar o meu, entende? Não eu sou a maioral, eu que sei. Perfeito. Agora, Camila, a gente estava falando no início, né? Eu gosto sempre de fazer essa coisa da engenharia reversa, né? De tentar achar uma pessoa que tem muito resultado e tentar mapear qual foi o padrão que ela tem, padrão mental, padrão de comportamento, que fez ela chegar nesse resultado. E a gente falou, antes da gente começar a gravar, da Anitta, um documentário da Netflix, que tem uma cena que ela tá num avião, assim, gente, e tal, um dia eu vou ser velha, rica pra caralho, que sei lá o quê, e eu tô indo aqui, e dá pra ver que ela, tipo, né, tava indo sem grana e tal. E eu falo muito isso pro meu time, assim, sabe? Tipo, eu tô sempre no all-in, eu tô sempre investindo mais do que eu posso pra poder ir pra um passo maior. E a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, nesses artistas que tiveram sucesso e que você estourou e que você ajudou eles a estourar, você vê que eles tinham um padrão mental diferente ou que eles tinham uma convicção maior no que eles estavam fazendo ou não? Ou tem alguma coisa que se repete nos caras que vão mais longe? Nossa, que pergunta legal. Agora você falou, eu parei para, mas eu acho que não. Por incrível que pareça, assim, eu trabalho com artistas que deram muito certo e que tentam todos os dias não dar certo. Que parece que não querem aquilo e que um monte de coisa envolve, e a família, e estou fazendo, ou a religião, estou fazendo algo que a minha religião não permite, mas eu ganho dinheiro com isso, será que eu vou ser julgado? É um verdadeiro dilema. Até porque existe homem, mulher e artista. Isso é muito importante você entender. O artista é outro tipo de ser humano. Ele não tem cor, ele não tem gênero, ele não tem nada. Assim, ele tem uma outra maneira de enxergar o mundo e a vida, pode ter certeza absoluta. E nós que convivemos com eles, acabamos meio que virando 30% aquilo ali. Por isso que eu consigo ter um repertório com eles muito vasto, porque é muitos anos lidando com uma galera que é completamente diferente. Assim, eu conheço muitos artistas, tipo, eu estou trabalhando hoje para uma empresa que empresaria o MC Daniel. Ele é um menino que trabalha e leu muito sobre isso, então para ele é quase que a lei da atração. Ele escreve nos stories dele, ele fala, ele nas nossas reuniões, com muita convicção. Eu até brinco com ele que eu acho que tem muita coisa que agora que ele está muito grande, ele tem que começar a segurar, parar de falar, porque assim, vê uma oportunidade, ele imediatamente... Ele é muito inocente, né? Vai lá e fala. Fala e fala aumentando, fala com essa coisa do ainda vai ser maior quando estiver no ar, vocês vão ver. Uhum. E aí é uma linha muito tênue entre ser aquele artista sonhador e ser aquele cara estratégico que está usando a lei da atração a seu favor. Então, como artista, uma mulher artista, a gente mexe muito com o sonho. Tem muita gente que me procura que teria que se aperfeiçoar dentro do que ele diz que já sabe o que é, pelo menos uns 5 anos. Eu não digo nunca para ninguém que a pessoa não tem o talento ou que ela não vai conseguir. Mas na maioria das vezes eu falo, eu acho que você tem que se aprofundar mais, você tem que estudar mais, se aperfeiçoar mais. Porque dentro do que a sua cabeça enxerga que você é e que você está, para o que você realmente está, tem um abismo gigante, que talvez ninguém nunca vai falar para você. E eu tô falando da forma mais carinhosa do mundo, porque eu nunca vou falar que alguém não tem talento ou que alguém não vai conseguir. Você nunca vai dar certo. Porque os deuses da música te provam o contrário e as coisas se perdem no meio do caminho. Então, assim, é mais fácil eu ter muito cuidado para aquele cara que, teoricamente, outro empresário diria você não tem talento, na hora de explicar para ele, olha, acho que você tem que estudar mais. Acho que você tem que... Do que você enxerga que você faz para o que você realmente faz, não é o que está sendo visto. Quer testar de outra maneira? Quer que eu mostre para 5 pessoas e pegue feedback de 5 pessoas? Está preparado para ouvir? Então,
tem que tomar muito cuidado. Mas o Daniel, eu percebo que ele usa muito, o empresário dele usa muito, eles seguem muito, não sei se é uma filosofia, de estar sempre mentalizando e verbalizando coisas que de fato ainda nem aconteceram. Eu ainda chamo meio de blefe, chego nas reuniões com um pouco de medo, porque eu sei a exigência que o mercado dá, principalmente para os empresários, daquilo ali acontecer. Porque muita gente chega contando um sonho. Cara, Mas tem a esse pilantra. cara você nunca vai ver um igual. Tu não tem noção do que é esse cara cantando. Tá, isso muda pra mim. Ele pode cantar muito, ele pode ser péssimo na divulgação da música que ele tá cantando. E aí? Hoje em dia ele pode não querer usar a rede social. Ele vai atrapalhar totalmente o meu trabalho. Não adianta ele cantar muito se ele não sabe usar a rede social. Então hoje, com tantos anos de carreira e tantos cases, assim, me permite dar uma filtrada na galera que chega. Mas ainda assim, se você abrir meu direct agora, vai ter no mínimo 10 pessoas falando: você quer ser rica comigo? Ninguém nunca fez o que eu vou fazer. Eu sou o melhor. Eu falo, putz, cara, se eles soubessem o trabalho que dá a ser o melhor e que o talento não é o suficiente, que tem que ser muito mais do que talentoso, putz, cara, eu não sei nem o que... Enfim, para desmistificar a cabeça deles, deixa eles acharem, então. Aí, você sabe, teve duas coisas que aconteceram comigo, assim, né? Porque eu produzo muito conteúdo, eu não sou famoso em lugares públicos, mas dentro do meu nicho, especificamente, né, num evento, eu tenho uma dificuldade de andar. Aí eu tava no aeroporto de Galeão, aí chegou um cara pra mim e falou assim: Tiago Negro. Eu falei, não, mas eu te acompanho, você fala de vendas. Eu falei, fala. Qual que é o seu sobrenome? Reis. Eu falei, porra. Eu falei, não tô famoso porra nenhuma. Aí entrei no avião. Né? Eu botei hoje Thiago no Instagram e parece logo negro, né? Mas Porra, né? apareceu. Aí escuta, aí eu entrei no avião, aí sentei, aí daqui a pouco veio a moça. Tiago Reis. Aí eu, sou. Ela, você deixou cair seu documento. Aí eu falei, não, cara, não tá dando certo essa porra, vou parar com essa merda de conteúdo que ninguém me conhece. Claro que conhece, nossa, imagina. Mas engraçado, isso também é uma coisa que, pra mim, eu não vejo muito sentido. Chegou no prédio do Facebook um carinha e falou: ai, Camila, assisto todas as suas coisas. Ah, você é artista? Não, trabalho no mercado financeiro. Pô, então por que você gosta de mim? Ele, hã? Eu assisto mesmo. Eu falei, pô, então me dá um abraço aqui, cara. Porque você não... Eu quero um abraço, já que eu posso pedir essas coisas. Ele começou a rir e falou: não, posso tirar uma foto? Eu, pode, mas também não entendi qual o motivo. E vamos nessa. Mas, assim, eu acho que também o seu nicho, né, eu sou vendedora. Vocês conseguem, vocês que ensinam esse tipo de técnica, e, enfim, vocês geram um fanatismo em quem está do outro lado muito grande. Então, eu imagino mesmo que você, no seu nicho, não consiga andar. Mas aí é a pergunta do milhão. Para mim, você já está, inclusive, depois que eu olhei seu Instagram, eu percebi isso. Você já está naquele ponto de sair de um influenciador no seu nicho, né, na sua prateleira, no que você quer vender, para um formador de opinião. Que, tipo, Camila Farani. A Camila veio trabalhar comigo. No meio da pandemia, eu era muito, muito fã dela e comentava e consumia tudo dela. Eu acho que ela deve ter falado para a equipe dela: quem é essa maluca verificada que fica na minha foto? Eu era a única. Todo mundo fala de negócio, eu ficava gostosa! Estratégica, né? E aí ela falou que essa mulher e tal, acabou que a gente se conheceu, a gente nasceu no mesmo dia, no mesmo ano. Sério? Sim, é muito doido. E ali me tornei hoje amiga, mas antes de me tornar amiga dela, trabalhei com ela porque eu falava: Camila, você tem noção do quanto você é mais interessante do que você aparenta ser? Você tem noção do quanto seu lifestyle vai mudar a cabeça de muita mulher que, enfim, foi casada com um homem e que quer ser casada com uma mulher e que não fala isso porque no mercado de vocês então empresarial, esse núcleo finanças, que isso? Ela não podia nunca nem falar, cogitar que ela era bi, saca? E eu, sabendo disso, né, como amiga dela, eu falava: cara, isso é inspirador demais, porque eu imagino quanta gente dentro do armário sofrida. E assim, por que esse terninho preto? Por que essa roupa vermelha? Por que essas cores estão... Cacete, você não é assim. E não é possível que você deixar de ser assim vai fazer com que te descredibilize com tantos cases e tantos anos que você já tem. Eu admito uma pessoa que está começando
A Camila Farani de 20 anos atrás. Beleza. Você falar pra mim, Camila, pra eu ser respeitada no meu mercado, eu precisei ser assim. Agora, a Camila de hoje, que carrega uma bagagem extremamente interessante, que tá mais pop, que tá no Shark Tank, que tem uma demanda de publicidade atrás de você, mas que, óbvio, são todas ligadas a negócio. Por que a Margarina vai querer falar com você se você não sei nem como é que você é na sua casa? E assim, eu sou muito orgulhosa, e ela fala isso, a gente gravou junta. Ela saiu literalmente do armário. Inseriu cores na vida dela. Hoje é mãe, junto com a Tula. E em nada descredibilizou ela profissionalmente. Ela segue e cresce e ainda ampliou. Mais pessoas gostam dela. Ou seja, ela pegou aquela pessoa que, sei lá, gostou dela porque ela decidiu ter uma filha, um filho com uma outra mulher. E isso já gera interesse naquelas pessoas que querem aquilo, mas têm medo, não têm coragem, nananã, e começa a aprender de dinheiro, e começa a empreender melhor, e começa a olhar para a empresa dela de uma outra forma, porque a Camila, no dia a dia, ela vai estar falando sobre o negócio dela. Atraiu um outro público que talvez não olhasse para ela. Essa mulher, não sei nem qual é o lifestyle dela. E aí eu olho o seu Instagram, eu vejo que é 100% institucional. Eu não sei quem é você, eu não sei se você é legal tomando um chopp. Não faço a menor ideia. Olha, eu achei. Você é foda no que você faz, mas, cacete, será que para a quantidade de pessoas que já te seguem, olha, negro, copiou até demais. Entendeu que não ia. Num primeiro momento gera um conflito. Putz, será que eu vou perder aquelas pessoas que falam do meu negócio? Será que vão me encontrar na rua e vão me chamar de blogueiro? Porque eu passei muito por isso também. Ah, não, Camila agora é blogueira, né? Não, galera, a gente só tá ampliando, a gente só tá falando para mais gente. E não tá deixando de ser a gente. E eu sou muito legal na pessoa física também, que eu acredito que você também seja. Só que a gente se restringe tanto para não atrapalhar o nosso negócio que às vezes a gente perde audiência. Camila, eu preciso de você. Ponto final. Olha, eu estou me demitindo. Eu falei isso pro Ike, o Ike não me levou a sério. Eu vou me demitir da Grow, vou virar estagiário na K2L, tá? Ela sabe mais de marketing. Mas rapidamente consegui avaliar isso. Os termos são a parte mais fácil. Não, sério. A gente vai terminar de gravar. Não, irado. Eu amo isso, tá? Essa parte é a parte que eu mais gosto, porque é extremamente desafiador. Fazer a Bianca sair do Big Brother completamente cancelada, com 5 e-mails na caixa de e-mail dela, de marcas micro, pedindo parceria, nem querendo pagar nada, e terminar depois de 6 meses com um contrato de 100 milhões na mesa, com as maiores marcas querendo falar com ela, porque a gente fez essa transição, porque a gente estrategicamente foi mostrar o quão interessante a Bianca era, aquele corte dentro do Big Brother, uma coisa que o Brasil julga, aquilo ali não definia ela. Ela vendeu 3 vezes mais dentro do Big Brother. Com a gente, ela vendeu 10 vezes mais. Porque é o equilíbrio de quem você é e de como você expõe aquilo dali. Mas a tendência é cada vez mais as pessoas comprarem sabendo o que você come. Eu acredito. Assim como é na música. O artista da música fala a mesma coisa. A época de Caetano passou, galera. A gente nem sabia se o Caetano era legal ou não. Olha o que aconteceu com o Rodriguinho agora. O que você mais escuta é: eu não sou mais fã dele. Por quê, galera? Porque ele fez uma cagada, todos nós fazemos. Tá tudo bem. E ele tá saindo lindamente dessa situação. Contratou uma pessoa que eu conheço, que é ótima também para colocar o pé no chão e falar: ei, vamos começar a entender como o mercado se comunica hoje em dia. E ele tá indo nos lugares falando: pô, galera, não deixa de gostar da minha música não, porque minha música não tem nada a ver com os erros que eu cometo, com as falhas que eu cometi, com os problemas que eu tenho, mas que bom, hoje está sendo libertador, porque vocês estão vendo que eu faço música, eu sou o artista que vocês gostam, mas eu também cometo erros e estou aqui pedindo desculpa. E aí? Sabe? Desconstrói. E eu tenho certeza que ele vai sair dessa fase e vai angariar uma base de fãs muito maior e vai viver liberto, que se um dia ele falar uma cagadinha, falar alguma coisa errada, ele vai falar desculpa. É mais ou menos o que a Anitta faz. Chegou um momento que chega, eu vou parar de tentar ser perfeita para todo mundo. Eu vou, de fato, mostrar quem eu sou de maneira estratégica, obviamente. Não é ser 100% isso, que aí você deixa de ser interessante para o seu trabalho. Não é a Camila ficar ali 24 horas por dia falando: quem é bi sai do armário. Tem nada a ver com isso. Quem eu sou e que isso não descredibiliza o que eu faço. Vamos achar um equilíbrio em comunicar isso através das redes sociais? Vamos.
pega uma assessoria de imprensa, começa a comunicar isso de forma sutil, não deixa de estar dentro dos seus veículos, como está o seu planejamento de rede social, de conteúdo, 80% conteúdo de trampo, 20% lifestyle, mas não deixa de colocar o lifestyle, final de semana é final de semana para todo mundo, cadê falar da parte do descanso, saúde mental, isso, aquilo, outro, e eu tenho certeza que hoje é isso, assim, a gente é muito amiga, ela é muito mais feliz, e segue fazendo tanto dinheiro quanto antes, ou mais. Mais, cara. Que agora ela ampliou, né? A Camila é uma amigaça, ela tem que vir aqui no Growthcast. Encontrei Também acho. ela outro dia na Bodytech, eu tô malhando. Tchau. Aí, Que bom. Aí encontrei ela lá, falei, Camila, como é que você tá? E tal, tinha acabado de ter o neném. Camila, foi sensacional. A gente tem que fazer parte 2, parte 3, parte 4, mas muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que tenha me feito entender, porque eu fico com muito medo, porque o meu mercado é muito, né? Nossa, foi incrível, tenho certeza. Acredito que sim, depois... Quem quiser trocar ideia contigo, qual que é o melhor canal, como é que encontra a K2L, como é que encontra a Camila? O Instagram da K2L tem alguém que responde muito mais rápido que eu. Não presta atenção ainda, eu vou melhorar, eu vou ter toda essa estrutura aí que você tem, legal. Dependendo da demanda, não dá para responder. Exato. Mas meu Instagram tá ali, eu troco várias ideias quando eu consigo, só que eu tô num momento de estar começando uma coisa nova, é isso, trabalhar para empresas, para empresários, demanda, assim, quase que começar do zero, porque tem muita gente que no nosso meio acha que eu quero roubar o artista para mim, e não, ao contrário, eu quero ajudar outros escritórios a se profissionalizarem tanto quanto eu, não errarem como eu errei, e deixar aquilo ali encaminhado e ir para o próximo, assim, meu sonho é cada ano eu estar entrando num escritório novo, agregando valor, e os próximos 10 conseguir atingir mais artistas do que trabalhando com um específico. Então, hoje está difícil eu conseguir dar atenção para outras coisas, mas foi muito rico, eu sabia que ia ser rico, eu sabia que vocês iam ser uma aula, e fico muito feliz de eu ter conseguido ter estado aqui, mérito da minha assessoria, talvez, parabéns. Muito bom. Ó, você que chegou até o final, quer ter acesso ao stationapp.ia, me manda a palavra aí direto no meu DM, você vai receber um link. E outra, quer passar 3 dias comigo montando a tua máquina de vendas, imersão Growth Machine? Vamos deixar na descrição do episódio. Algum recado, Léo? Não, aproveita aí, vai aparecer o vídeo aqui na tela. Descobre aí o que é imersão. Boa. Pra cima.